uma doença está se espalhando pelo vilarejo, mas o que descobriram é algo muito pior, pois talvez não seja uma doença, e essa é a segunda parte do anime Chique. E eu sou F, o enfermeiro ferrado. Então vamos recapitular. No último vídeo, as pessoas estavam vivendo suas vidas normalmente, quando alguns moradores começaram a dar uma falecida de leve, e uma jovem chamada Megumi, que tinha um sonho de sair da vila e ser famosa, foi atacada pela doença, e desde então tudo começou a mudar. E agora sua melhor amiga não consegue esquecer a última vez que a viu, pois parecia que ela não tinha vida, e seu amigo começa a dizer que várias pessoas começaram a falecer pela mesma doença. O padre da vila começa a receber várias ligações de moradores que estão ficando doentes, e muitos estão desaparecidos, pois não estão indo no trabalho há alguns dias. E durante a noite, o jovem Yuki começa a olhar para a janela com uma sensação que estava sendo observado pela Megumi, mas ela já estava falecida. No dia seguinte, as pessoas começam a soltar rumores que isso tudo aconteceu depois que a família se mudou para o castelo na colina, e Toshio, que era o médico, não queria acreditar em superstição, e todos os cálculos que ele fez para prever quem poderia ser atacado não estava dando certo, pois as pessoas estavam sendo infectadas aleatoriamente, e ele liga para Muroi dizendo que pelo exame de sangue as pessoas estavam ficando sem ferro e nutrientes, e não sabe como isso era possível. Toda noite Yuki acorda desesperado, sentindo que alguém estava observando e sente que estaria em perigo, e Muroi está andando pela floresta pedindo para ser falecido quando aquela jovem que morava no castelo aparece, e ela pergunta se poderia ir com ele na igreja, e ela começa a dizer que fica muito feliz de estar ali com ele, pois ela tem uma doença que não pode sair de dia. E galera, a jovem é pálida, com cara de falecida e não pode sair de dia. Não preciso nem dizer o que ela é, né? E claro que deve ser albina, só tem essa explicação. Ela diz que iria para casa e voltaria outro dia com um dos livros dele, pois era fã e pediria para assinar. E ela some entre as árvores. E no dia seguinte, Toshio reúne todos os enfermeiros da clínica da cidade e começa a dizer que todos deveriam ficar calmos, mas provavelmente estariam vivendo uma pandemia, e seria perigoso alertar as pessoas, pois o pânico causaria muito caos e as pessoas normalmente são atingidas durante a noite, o que era estranho. Yuki está voltando para casa e começa a sonhar acordado com Megumi, pois não estava conseguindo dormir em paz, e seu amigo aparece e o chama para jogar videogame, e ele fica até tarde na casa dele, e como já estava muito tarde, ele não queria ir para casa, e diz que dormiria ali. Mas aí que começa o problema, pois ele começa a sonhar que Megumi estava chegando transformada, e ele sente que ela estava se aproximando, mas era apenas a irmã do Toru. O problema é que depois Megumi aparece, e ele não consegue se mexer, e ela diz que estava com ciúmes, pois ele nunca deu atenção para ela, mas gostava muito do Toru, e no dia seguinte ele acorda assustado, achando que aquilo foi apenas um pesadelo, pois não tinha como ela estar viva, e ele vê que Toru não possuía nenhuma marca de mordida. E galera, é por isso que eu falo que se relacionar está difícil, porque sem namorar uma mulher já pode te ferrar, imagina se estivessem juntos, ela já teria te levado pro buraco do abismo. Muroi começa a andar pela cidade para falar com a família dos falecidos, para entender como tudo começou e saber quantos já viraram bonecos, e todos dizem a mesma coisa, que eles acordaram de forma estranha e ligaram para o trabalho dizendo que não iriam trabalhar, pois estavam cansados, e depois de alguns dias eles já estavam falecidos, com os mesmos sintomas. E voltando para casa, ele passa em uma loja para saber como estava o movimento, e o dono recebe uma ligação de um funcionário dizendo que não estava se sentindo bem e que ficaria em casa. E agora Muroi já sabia como tudo começava. Yuki chega no colégio e no fim da aula ele pergunta por Toru, mas sua irmã diz que ele ficou em casa jogando videogame, pois não estava muito bem. Mas aí que está a treta, pois Toshio chega desesperado na casa dele e Yuki não entende. O problema é que já era tarde demais, pois ele já estava falecido, e o Toshio encontra a mesma marca de mordida no braço dele, e agora Yuki fica desesperado, pois sabe que aquilo não foi um sonho. E voltando para casa, sua mãe entrega o cartão que Megumi fez para ele, mas ele não quis aceitar. E galera, o negócio está ficando sinistro. Masao, o jovem mequetrefe, está em casa e ele quer a atenção do pessoal, mas seu sobrinho estava tendo os mesmos sintomas e ele fica com raiva que ninguém nunca dava atenção para ele, e quando eles voltam do hospital, ele começa a dizer que faz parte pegar essa doença e que não tinha cura. E nisso seus familiares
familiares ficam com raiva dele, pois ele só pensava em si mesmo, e Yuki pega a carta da Megumi e rasga na janela, esperando algo acontecer. A noite está rolando o enterro de Toru e todos estavam abalados, pois não esperavam que ele, como um jovem saudável, poderia passar por isso. E Yuki vê o corpo do amigo e fica triste, pensando no que pode ter acontecido, e fica no seu canto. O problema é que Masao aparece e começa a fazer um alarde, dizendo que ele não se importava com ninguém e não conseguia nem chorar. E o pessoal fica com raiva dele, pois ele queria chamar a atenção de todo mundo, e ele volta correndo pra casa, pois ninguém gostava dele. E galera, é meio difícil gostar com ele fazendo essas coisas. Chegando em casa, eles já fecharam a porta da frente, e ele precisa entrar por trás e vê um cara estranho passando e acha que é um fantasma, mas ele simplesmente some. O problema é que quando ele vai entrar em casa, o cara sai da árvore e acha que agora ele está ferrado. Eu vou comer teu cu. E galera, o mistério está acabando, e acho que vocês já sabem o que está acontecendo, né? Com certeza são os agiotas que vieram cobrar o financiamento do pessoal. Então deixa o like, se inscreve com o sininho ativado, que está ficando sinistro. Agora vamos continuar. Vemos Megumi andando pela floresta logo depois que Yuki jogou sua carta fora, e ela aparece para pegar os pedaços, pois foi rejeitada. E nunca deixa uma vampira com raiva. Já avisei que vai dar merda isso. Toshi está atendendo um paciente que já estava há 2 dias sentindo os sintomas, e a esposa deu remédios para ele e não chamou o médico, pois não queria incomodar, e achou que era apenas um resfriado, mas ele tinha a marca de mordida, e ele começa a ficar com raiva, e o pessoal fica assustado, pois nunca ouviram assim do trabalho, e ele já estava ficando desesperado, pois como o médico perder vários pacientes assim era a pior coisa. Toshio vai falar com Moroi e ele traz a lista de todos os moradores falecidos e de todos que estavam se mudando por causa da doença, e diz que aquilo começou depois que a família se mudou para o castelo, e Toshio fica com raiva pois não quer acreditar nessas coisas, e ele começa a lembrar do que seu pai dizia sobre como tratar as pessoas. Moroi está no templo quando a jovem aparece trazendo o livro para ele autografar, e ela começa a dizer que estava vendo muitos moradores saindo da vila, e diz que a mãe dela também possui a mesma doença de pele. Em nenhum momento Moroi percebe que ali está o perigo, e no dia seguinte Yuki aluga algumas fitas para assistir com seus amigos, e ele queria assistir algo de terror, e quando vê uma fita sobre vampiros, começa a pensar em algo e vai na biblioteca para achar algumas histórias sobre, mas por ser uma cidade pequena não encontra nada. Yuki vai na casa do Moroi para falar o que descobriu e o que aconteceu na noite do falecimento do Toru, mas ele não estava em casa, e na cidade as pessoas são fofoqueiras e começam a falar sobre as pessoas que estavam sendo falecidas, pois como não tinha assunto, qualquer coisa servia, e chega uma mulher louca dizendo que isso tudo era culpa dos novos moradores, mas por ela ser extravagante, as pessoas não querem acreditar. Na clínica, Toshio quer tentar algo diferente, e o jovem que estava mal, ele coloca para ter transfusão de sangue, pois os remédios não estavam tendo efeitos, e uma enfermeira liga pro trabalho dizendo que não iria, pois estava apavorada de ser a próxima. Toshio passa na casa de uma mulher que não estava se sentindo bem, e ele percebe que ela tinha as marcas no braço e pede para ela ir no dia seguinte na clínica para fazer mais testes, e ela já estava toda mole, e no dia seguinte ele está esperando quando o marido liga dizendo que ela não queria ir no sábado para não incomodar, e ela já estava pior ainda, e ele fica com raiva, e quando está voltando para casa se encontra com Yuki, e ele pergunta se as pessoas estavam tendo marcas de mordidas e estavam sem sangue, e Toshio diz que isso é coisa de filme e só aconteceria se tivesse um vampiro, e nesse momento ele cai na real e percebe que deu merda, e agora tudo estava fazendo sentido, e o paciente que recebeu a transfusão de sangue melhorou, e vemos a irmã do Toru na floresta, pois eles queriam ver o que acontecia no castelo, pois disseram que os falecidos estavam acordando e entrando no castelo, mas acho que eles não vão voltar pra casa não. Galera, o negócio está ficando louco, e vários bonecos vão ser largados por aí, então deixa o like de proteção e se inscreve na voadora, porque no ruim, os vampiros vão cair tortinhos. Então só bora, agora vou nessa, obrigado a todos e fui!